Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Farias e eu queria compartilhar com você uma reflexão de algo que eu tenho pensado bastante nesse tempo. Ontem eu recebi uma notícia muito triste de uma pessoa muito querida, que faleceu de Covid-19. E é claro que ao longo desse ano e do ano passado a gente vem recebendo inúmeras notícias tristes de inúmeras pessoas que morreram não apenas por conta da Covid, mas por conta de outras doenças. E eu fiquei pensando como lidar no dia das notícias tristes, como lidar com as notícias ruins quando batem à nossa porta. Como lidar com isso, como lidar com esse sentimento. Eu pensei muito em propósito, eu tenho pensado muito em propósito nesses dias, nesses tempos, e eu queria compartilhar com vocês uma reflexão de uma palavra que eu dei nesse domingo agora, que passou, porque é muito ruim a gente lidar, e muitas das vezes a gente não sabe lidar quando a notícia ruim bate na nossa porta. E eu percebo que na maioria das vezes as coisas acontecem para nos tirar do propósito, nos fazer desviar do nosso propósito, nos fazer estar, porque as notícias ruins, elas de certa forma elas nos desorientam a nossa esperança, a nossa fé, desorientam o nosso sentido, para onde eu vou, o que eu faço agora. Quem nunca se viu diante de uma situação como essa? Como lidar quando essas notícias ruins batem a porta? E eu sei que existe um texto bíblico de Romanos 8, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sinceramente falando, o que eu respondo no caso de uma pessoa que morre de Covid-19? Que bem há na morte de uma pessoa? Como lidar com isso? Como lidar quando eu recebo uma notícia ruim de algo que deu negativo ou de algo que deu positivo? Quando eu recebo a notícia de que eu fui despedido do meu emprego, como que eu lido com as dificuldades, com esses estrangulamentos da vida que nos remove muitas das vezes do protagonismo, nos retira da ação, que tem, como eu disse, a capacidade de nos limitar, de nos retirar, né, do meio do jogo. Porque às vezes nós somos removidos do meio do jogo do nada e a gente tem que aprender a lidar com isso. E não é fácil lidar com isso. Mas a gente tem a Bíblia. A gente tem a Bíblia e a gente acaba justificando Deus, justificando a ação de Deus, justificando uma ação que acontece, uma ação ruim que acontece, e na tentativa de tentar explicar Deus. Só que nessa tentativa de tentarmos explicar Deus, a gente acaba jogando na conta de Deus uma irresponsabilidade. Porque como que na perda Deus tem um propósito? Como que no prejuízo Deus tem um propósito? Como na dor Deus tem um propósito? É o mesmo que dizer que os fins justificam os meios. Não. Deus está criando uma coisa ruim aqui porque uma coisa boa vai acontecer. Você pode não estar vendo agora, você não pode não estar percebendo agora, mas uma coisa boa vai surgir disso. Como que uma coisa boa surge da morte de alguém? Desculpe, mas eu não consigo enxergar a saída para isso. E eu não preciso, como eu disse, está na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Mas eu gosto muito de uma versão da NVI, onde ela traz uma versão alternativa retirado diretamente dos manuscritos. A tradução original dos manuscritos, que diz que todas, ao invés de todas as coisas cooperam, porque a ideia de todas as coisas cooperarem, parece que as coisas elas conversam entre si. Parece que as coisas elas se reúnem para tentar resolver um problema para mim. É como, por exemplo, se eu estivesse andando de carro, fazendo uma viagem com a minha família, exemplo, com amigos,
e de repente o meu carro quebrasse, meu motor fundisse. E aí é como se as peças do meu carro conversassem entre si dizendo, olha, a gente precisa fazer alguma coisa pelo Márcio, porque o passeio do Márcio não pode estragar. Só que as coisas não conversam entre si. As coisas elas não se reúnem para deliberarem entre si o que é bom para o Márcio. Que as coisas não têm vida, elas não fazem isso. Só que essa versão alternativa, ela ao invés de dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essa tradução alternativa dos manuscritos diz que em todas as circunstâncias Deus coopera juntamente daqueles que o amam para fazer surgir o bem em todas as circunstâncias, em todas as coisas. A primeira versão é que todas as coisas cooperam. A segunda é que em Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. É Deus cooperando com as pessoas e não Deus cooperando com as coisas. E é claro, porque isso me faz entender de que Deus não é um manipulador de coisas. Deus não faz a microgestão das coisas. Deus não faz a microgestão do universo. Deus não é um manipulador de coisas. Deus é um solucionador de pessoas. É como se de repente você estivesse em casa, eu estivesse em casa e recebesse um bilhete, um telefonema de uma notícia muito ruim, como por exemplo a que eu recebi ontem à noite. E quando eu abro aquele bilhete eu vejo coisas que me deixam sem chão, me fazem perder o sentido das coisas. E é como se Deus estivesse o tempo todo comigo. E Ele está, porque a palavra de Deus diz que Deus é socorro bem presente no dia da angústia, que Deus é Emanuel, é Deus presente, não é um Deus ausente. E que se no momento em que você recebesse aquela notícia ruim, Deus virasse para você e falasse assim, olha, eu estou aqui com você, pode abrir o envelope, pode ler o envelope. E aí você lê o envelope, você recebe a notícia, e aí você vira para Deus e fala assim, e aí Deus, o que você vai fazer agora? E aí Deus vira para você e fala assim, você quer que eu resolva isso com você? Você quer que eu trabalhe para resolver isso para você? E você diz assim, claro que eu quero. Por onde você quer começar a resolver esse meu problema? E Deus fala para você, eu quero começar a resolver esse problema em você. Porque eu acredito sim que Deus trabalha nas circunstâncias, e na história a gente vê, não poucas as vezes, Deus trabalhando nas circunstâncias. Mas o foco de Deus não está nas circunstâncias, o foco de Deus está nas pessoas. Deus é um solucionador de pessoas, Deus trabalha nas pessoas, para que Deus, juntamente com as pessoas, trabalhem nas circunstâncias. Resolvam as circunstâncias, resolvam os problemas. Sabe por quê? Porque não é você sozinho resolvendo o problema. Porque você pode resolver, e inúmeras vezes nós já resolvemos sozinhos os nossos problemas. Algumas das vezes deu certo, outras das vezes deram muito errado. A questão é, agora, você quer resolver os problemas como? Sozinho? Ou você quer a ajuda de Deus para resolver os problemas? E é claro que o primeiro lugar onde Deus vai trabalhar para resolver é dentro da gente, é dentro de nós mesmos. Para quê? Para fazer surgir o bem a todas as coisas, para fazer surgir aquilo que é bom, o bem e o belo. Mas de onde você está tirando isso? Do próprio texto de Romanos, capítulo 8, versículo 19, que diz, daquele que antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de seu Filho. Ou seja, Deus já nos deu um destino, Deus já predestinou a nossa vida. Não a vivermos bem diante desse mundo, dessa vida caótica que muitas das vezes ela é, mas é sabendo que diante da vida caótica que muitas das vezes ela é fazer surgir em nós aquilo que é bom, o bem e o belo, o perfeito. Fazer surgir em nós Jesus, a imagem do seu Filho. E eu penso que isso é propósito para a nossa vida. Muitas pessoas se confundem no qual é o sentido de propósito.
Algumas confundem propósito com metas, outras confundem propósito com objetivos. Eu não sei qual é bem a sua direção a respeito desses conceitos. Para mim, meta é tudo aquilo que eu alcanço para alcançar os meus objetivos. E propósito é o motivo pelo qual eu faço todas as coisas. E eu penso que o principal motivo que ele trabalha em nós, a principal razão que ele trabalha na nossa vida diante das circunstâncias mais difíceis, diante das piores tempestades que a gente passa e enfrenta na vida. Sim, ele faz surgir em nós aquilo que é bom, o bem, o belo, o perfeito, o Cristo. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Um grande abraço para você. Até mais.